Olá, pessoal. Bom dia. O tema da aula de hoje é relações ecológicas. O que seria uma relação ecológica? Pessoal, relação ecológica é toda interação que ocorre nos diversos organismos que constituem uma comunidade. Lembram que nós já vimos qual é o conceito de comunidade? Comunidade é o conjunto de diversas populações de espécies diferentes. A relação ecológica, ela pode ser chamada de dois tipos. Ela pode ser chamada de relação intraespecífica e relação ecológica interespecífica. Qual é a diferença entre uma relação intraespecífica para intraespecífica? A relação intraespecífica, ela é uma relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. A relação ecológica interespecífica é aquela relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Qual é a dica que eu dou para vocês? Intra termina com a letra A. Mesma também termina com a letra A. Então, toda relação intraespecífica, você vai logo lembrar que é uma relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie, como está ocorrendo aqui, entre essas abelhas, que são organismos de mesma espécie, que estão numa mesma colmeia. Já essa relação que está ocorrendo aqui entre o veado e o tigre, perceba que é uma relação entre dois indivíduos de espécies diferentes, o que caracteriza uma relação ecológica interespecífica. As relações, elas podem ocorrer em harmonia ou em desarmonia. Quando é que eu posso considerar uma relação harmônica? Pessoal, uma relação harmônica é quando ocorre uma relação entre indivíduos ou de mesma espécie ou de espécies diferentes, mas que nenhuma das duas sofre prejuízo. Já numa relação ecológica desarmônica, sempre há uma espécie que há prejuízo, ou há também a possibilidade das duas espécies que estão se relacionando terem prejuízo. Qual o primeiro exemplo de relação ecológica que nós vamos estudar? Seria a colônia. Pessoal, o que é uma relação ecológica colonial? É uma relação onde ocorre interação em que há uma associação anatômica entre indivíduos de mesma espécie, formando uma mesma unidade. Exemplo que eu posso mostrar para vocês é essa imagem, que é a presença de um coral, o que a gente chama de coral cérebro. Mas eu também tenho como exemplo a caravela. Então, toda a relação ecológica, onde eu tiver a presença de indivíduos de mesma espécie, porque ela é intraespecífica, e eles estiverem unidos anatomicamente, eu digo que essa relação está formando uma colônia. O outro tipo de relação que eu posso mostrar para vocês é a relação que a gente chama de competição. Mas, pessoal, atenção, a competição, ela pode ser considerada competição intraespecífica ou uma relação ecológica chamada de competição interespecífica. Mas, professor, qual é a diferença? Na competição intraespecífica, eu tenho uma relação onde indivíduos da mesma espécie estão competindo entre eles mesmos. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Imaginem dois lobos da mesma espécie competindo por uma mesma fêmea. Esses dois lobos, eles vão competir de uma forma onde pode essa competição trazer um prejuízo para um ou para ambos. Ou um vai vencer e o outro vai perder, ou os dois poderão perder. E nessa relação, nada mais é do que uma competição. Mas não só podem estar competindo por uma parceira, eles podem também estar competindo por alimento. Então, eu posso ter dois lobos competindo por uma mesma presa. Esses dois lobos competindo entre si, a gente diz que essa competição ela é intraespecífica. E por que ela é desarmônica? Porque está ocorrendo uma desarmonia entre os dois animais. Já a competição interespecífica desarmônica, chamada de competição, é uma competição onde eu vou ter dois animais
de espécies diferentes competindo entre si. Ou seja, eles vão estar disputando. Nessa situação, na maioria das vezes, eles vão estar competindo por alimento. É o caso que está mostrando aqui na imagem. Um leão e uma hiena disputando pelo mesmo alimento. Nessa situação, a gente tem uma disputa entre dois animais que são de espécies diferentes, chamadas de competição. O outro tipo de relação que eu posso mostrar para vocês é a sociedade. Nessa situação, a sociedade ela é uma relação considerada intraespecífica, porque ela ocorre em indivíduos de mesma espécie. Tenho dois exemplos práticos para mostrar para vocês: as abelhas e as formigas. Pessoal, numa colmeia, eu tenho três tipos de abelhas. Eu tenho a abelha rainha, a abelha operária e a abelha e o zangão. Cada nível de abelhas que eu acabei de falar vai ter uma função específica na colmeia. Qual é a função do zangão? Fecundar a abelha rainha. Pessoal, o que é interessante é que só basta ele fecundar a rainha que ele morre. A abelha rainha, qual é a função dela? Reprodução. Ela que coloca os ovos. É ela que vai colocar milhares de ovos por dia. E o último, que é a abelha operária, qual a função? Ela é a que mais trabalha, coitada. O nome próprio dela já diz. Abelha operária. É ela que sai da colmeia e vai nas flores buscar o néctar para poder produzir o mel. Toda vez que vocês verem uma relação entre indivíduos de mesma espécie, onde ocorre a divisão de trabalho, a palavra-chave aqui é divisão de trabalho. Aqui eu trouxe divisão de atividades. A gente disse que essa relação é chamada de sociedade. Mas o formigueiro, professor, como é que funciona? Eu tenho três tipos de formigas no formigueiro. Eu tenho uma formiga soldado, eu tenho uma formiga operária e eu tenho uma formiga rainha. O que é que a formiga operária faz? É ela que se une a várias outras para ir em busca do alimento. Todas as vezes que vocês verem dezenas de formigas carregando uma única folha para levar para dentro do formigueiro, aquelas formigas são as formigas que mais trabalham, chamadas de formiga operária. A formiga soldado é aquela formiga que fica entrando e saindo do formigueiro, entrando e saindo do formigueiro. Essa formiga é chamada de soldado por quê? Porque a função dela no formigueiro nada mais é do que proteção. É ela que protege o formigueiro. E o último grupo de formigas é a rainha. A rainha é ela que fica dentro do formigueiro. Mal você consegue vê-la. É ela responsável por fazer todo o processo de reprodução e produzir mais formigas. Porque quanto mais formigas tiver, mais alimentos ela terá. Então veja que, tanto na colmeia como no formigueiro, existe uma característica importantíssima, que é a divisão de trabalho. Elas são insetos que a gente chama de insetos sociais, onde cada um desempenha uma função no habitat que ela vive. Outro tipo de relação ecológica, essa é muito fácil, é o parasitismo. O parasitismo, na verdade, é uma relação onde eu vou ter o parasita e eu vou ter o hospedeiro. Eu tenho um parasita que vive dentro do corpo do animal, que é aquele chamado de endoparasita. O exemplo, pessoal, a lombriga é um parasita. E quem é o hospedeiro da lombriga? O ser humano. A lombriga vive dentro do corpo do ser humano. Por isso que ela é chamada de endoparasita. Mas eu também tenho o ectoparasita, que é quem? O piolho. O piolho, ele é um animal que vive fora do corpo do hospedeiro, na nossa cabeça do ser humano. Então, nessa situação, o parasita é o piolho e o hospedeiro é o homem. Deixa eu dar outro exemplo. O carrapato e o boi. O carrapato, ele é o parasita, chamado de ectoparasita, porque vive fora do corpo do boi. E o boi é quem? O hospedeiro. Então, eu tenho uma relação aí entre parasita e hospedeiro. Nessa situação, a gente chama de parasitismo. Outro tipo de relação ecológica, que é chamada de relação ecológica harmônica e interespecífica, é o mutualismo. Pessoal, o mutualismo é uma relação onde ocorre a interação entre dois indivíduos de espécies diferentes e os dois se ajudam. E nessa situação não há desarmonia, não há prejuízo nenhum dos indivíduos.
Eu vou dar exemplo para vocês, pessoal. As bactérias que vivem no intestino de bois. O boi é um ser vivo e a bactéria é outro ser vivo. Qual é o benefício que a bactéria traz para o boi? A bactéria, ela vive no intestino do boi. E a bactéria que está lá no estômago do boi, ela é uma bactéria que a gente diz benéfica, porque o boi, ele se alimenta de vegetal, e os vegetais, eles possuem celulose. E a celulose, ela não consegue ser digerida no intestino do boi. E quem é que faz a digestão da celulose para o boi? As bactérias. Então, o boi dá o alimento para a bactéria, que é a celulose, e a bactéria ajuda o boi, porque faz a digestão da celulose que o boi não consegue digerir. Eu tenho uma relação mutualística, porque eu tenho dois indivíduos onde eles estão de forma harmônica, um servindo para o outro, sem trazer nenhum tipo de prejuízo. O outro exemplo que eu posso trazer para vocês é o de protocooperação, outro tipo de relação ecológica. Pessoal, eu não vou falar aqui da anêmona e do peixe palhaço, não. Eu vou falar do pássaro palito e do crocodilo, que eu acho interessantíssimo essa relação que existe entre os dois. Pessoal, o crocodilo ele fica com a boca aberta. Pousa na boca dele um pássaro chamado de pássaro palito. Por que ele possui esse nome? Porque o pássaro palito ele tem um bico muito fino, parecido com um palito. Para que é que vai servir o bico desse pássaro? Veja que interessante. O crocodilo, ele se alimenta e fica vários restos de comida entre os dentes. Quem é que faz a limpeza dos dentes do crocodilo? Nada mais é do que o próprio pássaro palito. Ele limpa com a ajuda do seu bico, com a ajuda do seu palito, né? Os dentes do crocodilo. Ou seja, o crocodilo é ajudado pelo pássaro palito porque ele limpa os seus dentes. E o crocodilo ajuda o pássaro palito porque ele está cedendo o alimento que ficou entre os dentes do crocodilo. Os dois se ajudam. Eu tenho uma relação de que forma harmônica. Não há prejuízo nem para o crocodilo e nem para o pássaro palito. A gente diz que essa relação ecológica é chamada de protocooperação, onde os dois se beneficiam. O outro exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal, é do comensalismo. Isso também é muito fácil. Pessoal, eu tenho alguns animais que são chamados de comensais. O exemplo que eu posso dar para vocês é o dessa imagem aqui. O tubarão e o peixe rêmora. O tubarão e o peixe rêmora, eles são animais que o tubarão, ele se alimenta de uma forma muito veloz, muito rápido. E maioria das vezes, quando ele está comendo muito rápido, restos de alimento saem pelo canto da sua boca. Existe um peixe que é chamado peixe que vive grudado no corpo do tubarão, como vocês podem ver aqui. Aqui é o peixe rêmora e aqui é o tubarão. Quando o tubarão está se alimentando, que saem restos de comida pelo canto da boca, o peixe rêmora se aproveita, se desprende, se solta do corpo do tubarão e se alimenta daquele resto de comida. E depois se prende de novo no corpo do tubarão. E assim, a gente tem uma relação ecológica chamada de comensal. Nessa situação, não tem nenhum prejuízo para o tubarão, só sai ganhando o peixe rêmora. E a gente não tem aí uma relação ecológica que traz prejuízo para nenhum dos dois. Por isso que a gente considera que o comensalismo é uma relação harmônica. Por último, a gente tem outra relação ecológica chamada de predatismo. Lá no parasitismo, eu tenho o predador, o parasita e o hospedeiro. Aqui no predatismo, eu tenho outra relação, que é onde eu tenho o predador e a presa. Então, eu sou o predador, a galinha é a presa, porque eu como a galinha serve de alimento para mim. Aqui eu tenho como exemplo para vocês esse animal aqui que não dá para muito ver na imagem, com a águia. A águia está comendo, ou é o gavião, está comendo aqui esse animal, capturando esse animal. Quem é o predador? A águia.
Quem é a presa? Esse animal menor aqui. Então, todas as vezes que um animal servir de alimento para outro, eu tenho quem foi devorado é a presa, o devorador é o predador. Por fim, passo para vocês a atividade do livro da página 129, 130, 131. Desejo a vocês muita saúde. Fique em casa, deixe que a escola vá até você. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus.